façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Isso. Eu acho que existe realmente uma orquestração de fora para dentro, e tanto aqui nos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil. Não sei se você enxerga dessa forma. Saiu um artigo do David Agape, ou Davi Agape, no Público, que é um site que publica reportagens investigativas e que é muito conhecido por causa do Michael Shellenberger, que é um dos grandes jornalistas hoje dos Estados Unidos, autor de um livro brilhante sobre São Francisco, que, aliás, vale muito para você ler, porque traz muitos aspectos psicológicos. Eu dei até de presente de Natal para a Natália, que chama San Francisco, que mostra como as políticas democratas destruíram São Francisco, inclusive do ponto de vista mental, com o problema dos moradores de rua, com o problema das drogas, etc. O livro é, assim, absolutamente brilhante. Pois bem, o Michael Shellenberg tem esse site, e o David Agape, que eu comecei a ver algumas publicações dele e comecei a ficar muito interessado. Publicou e saiu no mundo inteiro a seguinte notícia: FBI, Soros e a polícia secreta numa conspiração, uma vasta conspiração de censura no Brasil. Um trabalho investigativo que ele fez de meses mostram um esforço global para ir contra o populismo em violações das constituições da América Latina. E aí eles mostram influência do Jorge Soros, por exemplo, do Jorge Soros Filho, do Pierre Omidyar, que é o bilionário, acho que do eBay, não me lembro mais de qual plataforma, acho que do eBay. Então, uma ação, e vale ler. Eu acho que eu tô tentando trazer o David Agape para o Paulo Figueiredo Show amanhã para uma entrevista, para conversar com ele sobre essa reportagem, porque é um trabalho investigativo brilhante que foi compartilhado, inclusive, pelo Schellenberger. Tá aqui no Twitter ontem. Por que eu tô falando isso? Porque tá ficando cada vez mais evidente. A gente tem a reportagem do Financial Times dizendo como eles influenciaram na eleição brasileira. Ora, eu falo muito sobre o Bob Menendez, que é o senador aqui dos Estados Unidos, que está sob investigação por corrupção internacional, por ter utilizado os Estados Unidos para favorecer uma nação estrangeira em troca de propina. No caso, o Egito, não o Brasil, mas o Egito. Mas esse cara era o maior defensor do Lula no Senado americano, mais do que o doidinho. Oh, meu Deus, o comunista doidinho? O Bernie Sanders? Bernie Sanders. Mais do que o Bernie Sanders, o Bob Menendez. O Bob Menendez, só para se lembrar, lembra quando o Bolsonaro estava aqui e o Senado americano entrou com uma moção pedindo a extradição do Bolsonaro, mesmo quando ele não era acusado de crime nenhum? Nenhum. Bob Menendez. Ainda estava com visto de turista ainda, em vigor de 6 meses. Bob Menendez, que está com 2 acusações de corrupção internacional de favorecer governos estrangeiros. Então, há uma ligação internacional, muito que eu falo isso na entrevista. A esquerda é muito bem articulada, enquanto a direita, a gente está construindo agora do zero uma relação entre o Congresso brasileiro e o Congresso americano. É uma missão de vida que eu me coloquei aqui e que tem sido inglória, porque os americanos de direita estão cagando pro Brasil. É uma tendência, né? E aí eu vou aproveitar, já que você levantou a bola, eu vou cortar. É uma tendência, Paulo, porque eu vi a sua reclamação na entrevista dizendo que esse descaso do governo americano e da própria secretário de Estado aqui de não olhar para a América Latina com devido cuidado fez ou empurra vários desses países para a esfera da China. Essa sua colocação foi perfeita. No entanto, eu percebo que a falta maior que existe no Brasil, e já que você cita a esquerda, é a falta de um planejamento estratégico por parte da direita, por parte dos conservadores liberais. Nós tivemos um governo de 4 anos e eu não gosto muito dessa expressão porque ela acaba sendo um pouco chula, mas por incrível que pareça, o Olavo de Carvalho ele foi muito feliz quando ele fala
que a eleição do Bolsonaro foi uma ejaculação precoce. Quando ele coloca dessa maneira, às vezes fica mais fácil as pessoas entenderem que chega ao governo um grupo com o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro tenta se cercar ali de militares, de conservadores, bate cabeça no Ministério da Educação, bate cabeça em um monte de iniciativas, acaba dando certo naquelas mais técnicas, mais de infraestrutura e tal, e a economia começa a andar, mas não havia um planejamento estratégico feito olhando para um marco temporal de 10, 20, 30 anos. Mas a esquerda só tem graças ao Zé Dirceu. Sim, eu não digo que é só o Zé Dirceu. Quem mais faz? Tem. Por exemplo, quando você pega a Fundação Perseu Abramo, por exemplo, eu já vi papers feitos lá de altíssimo nível intelectual. É verdade. Você pegar esse... Mas o planejamento estratégico... Existe um grupo e o Dirceu Você vê a entrevista do Zé Dirceu agora, semana passada. Que, aliás, é um absurdo, né? Você dá visibilidade para alguém que está com mais de 30 anos de condenação e que só não está preso. Eu não acho. Eu tive uma... Não, eu achei bom para poder entender o que passa na cabeça. Cara, né? eu sou jornalista, eu gosto de conversar com todo mundo. Então, eu sempre tenho interesse em ouvir as pessoas. Eu tomei a decisão de não pensar dessa forma. Eu vou dar visibilidade para fulano ou para Beltrano. Eu não quero ser gatekeeper, guardião das ideias, não. Eu gosto de conversar com todo mundo que eu tenha curiosidade. Gosto, mas eu gostaria de entrevistar o José Dirceu. Não, também. Mas, aliás, eu já bati papo com o José Dirceu indiretamente, colocando cortes do que ele vai falando e rebatendo, conversando. Sim. Eu gostaria de ter feito isso pessoalmente. Agora, quando eu falo... Meu sonho é entrevistar o Xandão, você sabe disso. Né? Não, eu vou ser o Xandão. Não, meu sonho é entrevistar o Xandão. Meu sonho, pô. Mas não pode ser no Brasil. Porque o Churchill ensinou que você não dialoga com o leão dentro da cabeça, com a cabeça dentro da boca dele. Né? Então... Pois é, mas fechando então a minha provocação, eu vi um paper escrito pelo general Pinto Silva, acho que foi essa semana, quando ele fala sobre guerra híbrida e sobre a falta de lideranças com pensamento estratégico no Brasil. E eu tendo a concordar com ele, porque o que acontece hoje? Nós ainda não entendemos, primeiro, a estatura geopolítica do Brasil e a gente não compreende por que os Estados Unidos não olham para a gente. Eles não olham para a gente, ou de modo geral, eles não olham para a América do Sul ou para a América Latina. Se você olhar, o mainstream jornalístico aqui não passa nada sobre a América do Sul, América Latina, quase nada. E eles estão focados no Oriente Médio, estão focados na China, estão focados na Europa. E a gente não percebe, muitas vezes, que hoje o nosso protagonismo nesse debate está relacionado à segurança alimentar, que é um bom tema para a gente se colocar no debate internacional. Mas, por exemplo, a nossa participação no comércio internacional é pífia, é da ordem de 1%. É um negócio assim tão absurdo. Você fala assim, como é que nós somos os maiores exportadores de tantos alimentos, produtos, né? De tantos produtos. Ferro, são o segundo maior produtor. E suco de laranja. Um monte de coisa. Carne, produtos, proteína animal. Mas a nossa participação no comércio internacional é tão pequena. Então nós somos um país ainda muito fechado e, pior do que isso, sem um planejamento estratégico da nossa relação no concerto das nações. Ao passo que a esquerda, embora eu discorde muito da visão do planejamento estratégico da esquerda, ou já que você citou do próprio Zé Dirceu, eles têm uma visão, e você chegou a tocar, tangenciou, né, esse assunto na sua entrevista sobre a questão do BRICS, eles têm uma visão de multipolaridade, de se colocar ao lado da China. Ideologicamente, eu os vejo ainda anacrônicos, ligados ainda ao período da Guerra Fria, mas eles têm uma linha, eles sabem aonde eles querem chegar, eles sabem quais são o mundo que eles gostariam de ver construído é aquilo que você falou na entrevista, é um mundo anti-americano. E eles têm essa ideia muito bem definida do que seria esse mundo multipolar e sabe para que lado eles querem correr. Já o grupo conservador e liberal no Brasil não tem a mínima ideia. Então, eu acho que falta um pouco isso. Esse momento que a gente está vivendo vai ser importante para ver o que vai acontecer com a Argentina, para ver o que vai acontecer com as eleições aqui nos Estados Unidos, para ver o que está acontecendo na Europa, e nós refletirmos sobre essa
essa visão pendular e de que a história, o pensamento conservador, na minha perspectiva, deve ser assim. Ele deve ser linear em marcos temporais, no mínimo 30, 40 anos. E a gente ainda está muito com aquela pegada revolucionária de olhar o que aconteceu, entrar em desespero e dizer, tudo acabou. Já não tem mais jeito, o Xandão prevaleceu. Quando a Argentina mostra pra gente, e você tocou na sua entrevista, quando você fala assim, eles chegaram num ponto que a gente não quer chegar. Que a gente não quer chegar. Mas talvez, para grande parte da população, somente quando chega naquele tripé que aconteceu com a Dilma, crise econômica, crise moral da corrupção e a crise na segurança pública com a impunidade, talvez só ali que a gente viu a massa indo para a rua, os grandes movimentos que aconteceram, foi porque houve uma combinação de fatores. E tudo leva a crer, eu acho que você colocou também no seu Locals, eu vi, uma chamada sobre o déficit que foi construído no primeiro ano. Em um ano, nós já estamos numa situação pior, tudo leva a crer, do que a passagem do primeiro governo Dilma para o segundo governo Dilma. Então a gente está se você desconsiderar o ano da pandemia, e eu vou dar um desconto para esse governo, que foi a questão dos precatórios, que foi uma despesa que não foi uma despesa corrente, que foi uma despesa encomendada e acordada com o Supremo Tribunal Federal. Mas se você for pegar o déficit sem essa despesa, o déficit aí na ordem de 140 bilhões, a gente, tirando o ano de pandemia, o único ano que o Brasil teve isso foi o ano de 2015, com a saída da Dilma. Então, assim, a situação fiscal do Brasil é desesperadora. E o mercado financeiro ainda não entendeu isso. Eu pergunto para qualquer cara desses... Outro dia eu estava no barco com um cara graúdo de uma economia. Fala, não, ano que vem o Brasil vai ter um déficit mais ou menos menor, de uns 40, 50 bilhões. Não vão chegar no déficit zero, mas vão chegar em 40, 50 bilhões. O Haddad já está... Não sei o que. Eu falei assim, me explica essa conta, cara. Se a economia não cresce, e a gente tem um crescimento esperado para 2025, 24, na verdade, ridículo. Se a economia não cresce e o governo não consegue parar de expandir as suas despesas e diz que não tem compromisso com o corte, como é que você segura? Como é que o déficit vai ser menor? É impossível ele ser menor. A única forma... não, ele vai ter que aumentar a receita através de impostos. Olha, vai ter muita dificuldade de passar novos impostos depois da porcaria da reforma tributária, vai ter dificuldade de passar novos impostos com esse Congresso. Então, eu não sei como é que vai resolver. Eu projeto... Quando começou o ano passado, o Haddad falou que o déficit ia ser de 100 bilhões. Eu olhei o ano e falei, serão 200 bilhões de déficit. Projetei para o final do ano. Aí nego riu, eu falei, tá bom. Chegou no final do ano, 230. Então não foi nem o que eu previ, foi pior do que eu previ. Eu tô prevendo 200 para esse ano de déficit. O Brasil não aguenta 200 bilhões de déficit 2 anos seguidos. As pessoas não entendem que foi isso que levou à situação da Dilma. E que o mercado financeiro só percebe as coisas quando é absolutamente tarde demais. Sobre a questão dos Estados Unidos que você estava falando, eu vou tentar organizar isso de uma... Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?